Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E nas últimas aulas nós estivemos tentando recompor, as fontes do que nós podemos chamar de a cosmovisão do esquerdista, militante ou simpatizante esquerdista médio hoje em dia. É evidente que dessas pessoas, nenhuma que eu conheça tem a menor consciência das fontes, da origem dos seus, não só das suas ideias, mas dos seus sentimentos, das suas reações, sobretudo do seu critério moral. Elas não saberiam sequer descrever qual é o critério subjacente aos julgamentos que fazem. Mas aí nós temos um problema extremamente complexo, porque são pessoas que realmente sentem as coisas de uma determinada maneira, tá certo? E não tendo a consciência das fontes, não tem a menor condição de julgar aquilo que estão dizendo, que estão sentindo. Então o que você tem aí é uma conduta, na verdade, impulsiva, voltada contra ídolos, fantasmas, assombrações, etc, etc. E aí você vê casos em que a mente se torna tão esquisita, tão complexa, tão inextricável, que ela é um poço sem fundo, um abismo para a própria pessoa. O sujeito não se entende, não sabe o que está fazendo, e justamente na medida em que não se entende, se sente enraivecido, revoltado, quanto a não se sabe o que. Né? Pela multiplicidade das fontes que nós demos, e vocês sabem que todas essas fontes estão presentes, que os efeitos delas estão ainda em vigor no sistema educacional, na mídia, nas artes, espetáculos, etc, etc. Então você tem a ideia da influência maciça exercida sobre o pobre cidadão comum, que nem sabe de onde tudo isso veio, e, portanto, não tem a mais mínima condição de julgar o que ele está dizendo. Então, desde o início do curso, eu insisto nesse ponto, que é fundamental para a formação da consciência você saber qual é a origem das suas ideias, de onde você as tirou, por que você acredita, quem fez você acreditar nisto ou naquilo. Se você não sabe nem sequer a origem, então é claro que você não tem a mais mínima condição de julgar a ideia, porque com a origem vem a conotação precisa, né? A conotação que essas ideias têm. Quando o sujeito, mesmo que o indivíduo saiba o nome das ideias, isso não quer dizer que ele tenha noção da sua substância, muito menos do seu sentido histórico real. Ou seja, a que corrente histórica eu estou me filiando quando digo isto ou quando digo aquilo. Mas, então, também já expliquei muitas vezes que a própria pergunta, qual é a origem das suas ideias, não é geralmente compreendida. Quando se pergunta de onde você tirou essa ideia, a resposta é geralmente um argumento em favor da ideia. Daí eu digo, não, mas eu não estou perguntando a justificação da ideia, eu estou perguntando a origem, da onde você tirou isso, por que canais isso veio parar na sua mente. Então, a inconsciência disso é geral e maciça. Então, isso quer dizer que, por exemplo, se o indivíduo, nestas condições, vai estudar um negócio chamado ciências sociais, você imagina o resultado que pode dar. Quer dizer, o indivíduo não tem a mais mínima condição de examinar a sua própria posição na sociedade. Ele não sabe quem é ele dentro do tecido social. Mas daí ele aprende nomes de teorias e esquemas verbais, repete, e acha que isso é ciência social. Quer dizer, é claro que não existe ciência social se você não é capaz de analisar a sociedade desde o ponto de vista do lugar que você ocupa nela. Quer dizer, quem é você dentro da sociedade, dentro das classes sociais, dentro das correntes de influência, etc, etc. Você não sabe onde está, então você não pode desenhar o que está na frente. Você é como um desenhista que estivesse móvel em relação a um objeto a ser desenhado também móvel. Tá certo? Que desenho vai sair? Não vai sair nada, evidentemente. Tá certo? Então, essa é a situação, e não estou falando somente de estudantes coitadinhos, eu estou falando de formadores de opinião. Se eu fizer esse teste em cima do Fernando Henrique Cardoso, ele não passa. Ele não sabe a origem das ideias dele. Ele não tem ideia das influências recebidas. Porque foram recebidas desde a infância por 1000 canais e ele jamais demonstrou o menor interesse em recompor isso aí. Né? Existe um livro muito interessante do filósofo Alain-Émile Chartier que chama História das Minhas Ideias. Né? Existe também o livro do Eric Voegelin, Anamnesis, é sobre isso. Quer dizer, como o quadro de referências com que você vê o mundo foi se formando a partir de influências que vêm desde a infância, certas impressões primordiais que você teve, tá certo? Ele conta ali impactos e experiências que teve aos 2, 3 anos de idade e que de algum modo estruturaram depois
criar um molde no qual iria se depositar depois a sua visão do mundo. Eu fiz a mesma coisa num blog que eu mantinha com um texto chamado Memórias de um Brontossauro, né? Não sei, o filósofo Mirim. Tem 2 textos que são um esboço de uma espécie de anamnese, né? É claro que eu examinei muito mais coisa além disso, e hoje eu tenho certeza de que eu sei de onde saíram. Tenho a recordação muito clara de cada influência recebida. Eu me lembro de quem disse o que, aonde eu li o que da onde eu teria certa imagem que impactou em mim. Eu poderia escrever uma autobiografia da minha consciência. Não é necessário escrever, evidentemente, porque isso é para meu uso pessoal. Eu posso escrever partes dela apenas como uma espécie de modelo para que outras pessoas façam a mesma coisa com a sua vida, né? Esse é o tipo de reflexão sem o qual você não tem a menor ideia de onde você está, na sociedade, na história, na cultura, na vida humana e no planeta. Se você pegar os intelectuais brasileiros, tá certo? Tipo Marlene Chauí, Emir Sader, Leonardo Boff, Frei Beto, nenhum deles tem a menor noção disso aí. Ou seja, você pega uma confusão interna e em cima da confusão você coloca, né, meia dúzia de esquemas verbais aprendidos na universidade. E isso é o que se chama, no Brasil, uma formação intelectual. Então, é uma situação realmente catastrófica. E note bem que isso não é um fenômeno universal. Quando você pega a intelectualidade europeia, pouco importante qual seja a ideologia do neguinho, você não encontra esse nível de inconsciência. As pessoas sabem de onde saíram. Se você pega, por exemplo, sei lá, um Georg Lukács ou um Pierre Bourdieu, eles sabem quem eles são, eles sabem onde eles estão, eles têm ideia da sua origem, né? E no Brasil isso inexiste por completo. Eu não conheço um único neguinho que tenha consciência da sua formação. O último que eu vi, né, assim, com um documento público, foi o Gilberto Freire. Gilberto Freire tinha uma ideia, vamos dizer, da sua infância, das condições da sua educação e das influências primordiais recebidas ali e como essas influências primordiais foram se articulando com outras mais diferenciadas, mais sofisticadas culturalmente, que ele foi recebendo depois, quando foi estudar no exterior, etc, etc. Então, esse tem consciência, ele pode dizer, eu sei mais ou menos quem eu sou. Eu até adotei como divisa a frase do Dom Quixote, e eu sei quem sou. É a coisa mais importante, você saber quem você é. Então, saber de onde você veio, né, porque você quem te ensinou o que, quem te influenciou, e de onde veio toda a constelação de imagens, de ideias, de sonhos, de desejos, de expectativas, de julgamento que compõe a sua visão do mundo e, portanto, a sua atuação pública, se você tiver alguma. E nós vimos pelas aulas anteriores o como é imenso, variado e complexo o conjunto de fontes que formam, vamos dizer, a mentalidade média das pessoas. Quando você vê uma única reação do indivíduo a qualquer acontecimento, por exemplo, agora houve esse atentado, então aparecem pessoas falando, né? E no julgamento que fazem, você vê a presença de toda essa constelação de fatores que está, por assim dizer, falando pela boca dele, como se ele fosse um boneco de ventrílogo, né? Eu consigo fazer essa análise, eu sei de onde as pessoas tiraram as ideias. Elas mesmas não sabem, né? Qual é vamos dizer, a cadeia de raciocínios e de associações de ideias que resulta, no fim, em determinadas opiniões. Eu sou capaz de reconstituir isso e o próprio sujeito que está falando não sabe. Isso quer dizer que no Brasil nós temos, vamos dizer, entre outros fatores, nós temos uma crise da ciência social. Não há uma ciência social capacitada para lidar com a complexidade da sociedade brasileira. A ciência social se limita a repetir, a macaquear esquemas de 50 anos atrás, né, certo? Aprendidos mesmo esses, as pessoas não sabem exatamente de onde saíram. Né? Então, por exemplo, se você pega um negro que diz que é marxista, eu digo muito bem, mas aqui, quais são as correntes marxistas que influenciaram a sua cabeça? Você tirou essa ideia do Georg Lukács, do Karl Korsch, né, do Trotsky, do Stalin, do Pachucanes. As pessoas não sabem. Por quê? Porque vem a influência em bloco, sem uma correta discriminação das várias correntes e das fontes. Então, isso quer dizer que a cabeça de cada opinador brasileiro é uma maçaroca de influências não trabalhadas, não analisadas criticamente, e que, portanto, só pode se exprimir mediante reações emocionais. Quer dizer, é apenas uma impulsividade. O que as pessoas dizem não são ideias, são sintomas de uma confusão interior, são sintomas de um desconforto interior que as pessoas sentem. Esse desconforto, como elas não são capazes de lidar consigo mesmas e de rastrear a formação da sua mente,
esse desconforto se expressa em revolta contra alguma coisa. Mas se você perguntar exatamente qual é essa coisa, eles não sabem. Né? Se você disser, por exemplo, minha revolta é contra o capitalismo, é fácil você perceber que não é. Porque hoje, quando você, vamos supor que você participa de um desses movimentos populares, aí, tipo Revoltados Online ou coisa assim, contra quem você está lutando? Você está lutando contra o Google, você está lutando contra a Microsoft, você está lutando contra o Facebook, você está lutando contra todo um conglomerado de mega empresas internacionais que são aquelas que tentam boicotar você e impedir que você fale. Então, como? E, por outro lado, as pessoas que estão contra você, elas dizem que estão lutando contra o capitalismo. Naturalmente, elas vão achar que o capitalismo é você. Por exemplo, o capitalismo é o Olavo de Carvalho, o capitalismo não é a Microsoft, o capitalismo não é os Rockefeller, o capitalismo não é o Bilderberg inteiro. O capitalismo deve ser o Olavo de Carvalho, tá certo? Ou qualquer outra coisa assim. É claro que isso é uma confusão mental absolutamente psicótica. Também, se esse indivíduo, em vez de tentar definir o contra que ele está, ele tenta definir a favor de que, o panorama é ainda mais confuso. Ele diz, você quer, por exemplo, sei lá, a liberação sexual, você quer o casamento gay, mas ao mesmo tempo você quer o triunfo do Islã. Você está a favor dos terroristas islâmicos e você está a favor da liberação gaysista, etc, etc. Então, esse indivíduo simplesmente ele não sabe de que lado está. Não é isso? Quando você vê um caso como esse que aconteceu na França, quer dizer, uma meia dúzia de terroristas islâmicos que invade um jornal que, além de ser anti-islâmico, é anticristão, anti-judaico, etc, etc, que é um radical de esquerda, ultra-radical de esquerda, entra lá dentro e mata todo mundo. Então, é claro que isso reflete uma confusão interna do próprio movimento revolucionário, como aliás, sempre houve, tá certo? Por exemplo, na Guerra da Espanha, os comunistas mataram mais anarquistas, que teoricamente estavam lutando do lado deles, do que mataram franquistas. Isso sempre aconteceu, quer dizer, essa confusão também não é de hoje. Mas o fato é que essa confusão de fontes na formação íntima das pessoas bloqueia qualquer possibilidade de um diálogo racional e de, portanto, de uma vida intelectual. Não há vida intelectual nenhuma no Brasil, não serve dizer nenhuma, 000. O que existe de vida intelectual no Brasil é neste curso, ou é um filhote, é um pseudópodo deste curso, e mais nada. Não há vida intelectual nenhuma nas universidades brasileiras. É zero, absolutamente zero. Porque o estado de espírito, em geral, é este aqui. São pessoas, vamos dizer, cuja vida interior é uma maçaroca de sentimentos confusos e toscos, e que se expressam numa revolta quando não se sabe o que, né?